Sabe, no mundo da guitarra elétrica, tem alguns equipamentos que são mais do que só peças. Eles viram lendas. E hoje a gente vai desvendar a história de um dos captadores mais ícones de todos os tempos, o Seymour Duncan JB. Mas o que faz um simples captador chegar nesse status de ícone, hein? No caso do JB, a resposta não está só nos fios e nos ímãs, não. Ela está numa história de obsessão, de inovação e de um desafio que foi lançado por um dos maiores guitarristas que já pisaram na Terra. Para entender essa história, a gente tem que voltar no tempo e conhecer um jovem chamado Seymour Welt Duncan. Para ele, só tocar guitarra não bastava. Ele tinha uma necessidade de entender por que cada guitarra, cada captador, soava de um jeito diferente. Era uma obsessão quase científica com a alma do som. Pensa só, lá nos anos 60, enquanto o mundo estava descobrindo os sons da Fender, da Gibson, o Seymour já estava lá, com o ferro de solda na mão, desmontando tudo, tentando descobrir os segredos mais profundos dos captadores. E é aqui que a gente vê a grande diferença. Enquanto a maioria dos guitarristas só queria mais volume, o Seymour era tipo um arqueólogo do timbre. Ele desmontava captadores vintage, estudava os lendários PAFs da Gibson, anotava cada detalhe. O objetivo dele não era um som mais alto, era um som melhor. Essa obsessão toda, claro, levou ele para o único lugar que um cientista do timbre poderia estar nos anos 70. Londres, o epicentro da explosão do rock. E foi justamente lá que o destino resolveu testar todo o conhecimento dele. Dá uma olhada nesses nomes. A gente não está falando de músicos comuns aqui. É a realeza do rock. Jeff Beck, Jimmy Page, Pete Townshend. Toda essa galera procurava o Seymour porque ele entendia a linguagem secreta dos captadores como ninguém. E o grande desafio veio do Jeff Beck. Ele precisava de uma coisa que os captadores da época, os PAFs, não conseguiam entregar. Pensa num PAF como um motor V8 clássico, super charmoso, cheio de personalidade, mas que meio que engasga quando se pisa fundo no acelerador. O Beck não queria isso. Ele precisava de um motor de corrida. E com esse desafio nas mãos, o Seymour não só modificou um captador que já existia. Não, ele foi para a prancheta e, usando anos de pesquisa, projetou uma nova criatura sônica, peça por peça. Ele não jogou a receita do PAF fora de jeito nenhum. Era um clássico, todo mundo amava. A ideia foi outra. Ele usou essa base e, digamos assim, deu uma envenenada nela. Ele criou um humbucker hot rodded, preparado para a nova era do hard rock que estava chegando. O primeiro ingrediente secreto foi o ímã de Áunico V. Comparado com os ímãs mais suaves da época, o Áunico V era como colocar um turbo no motor. Dava um ataque muito mais forte, graves super definidos, acabava com aquela lama sonora quando se usava muito ganho. E aqui, gente, aqui tá o verdadeiro golpe de mestre. O Seymour enrolou as duas bobinas do humbucker de um jeito um pouco diferente uma da outra. Pensa nisso como duas vozes cantando juntas, em harmonia, mas uma delas com um timbre um pouquinho mais agressivo. Essa pequena diferença criou uma riqueza de harmônicos e um rosnado nos médios que era simplesmente viciante. A soma de todas essas inovações resultou nesse número aí, cerca de 16,4 quiloohms. Para a época, isso era um valor astronômico, era quase o dobro da saída de um PAF tradicional. Mas atenção, este é o ponto mais importante. A saída alta não era o objetivo final, ela foi uma consequência. O Seymour não parou de enrolar as bobinas quando chegou num número específico no medidor. Ele parou quando o som estava certo. O timbre, para ele, sempre veio em primeiro lugar. Então, beleza. A parte técnica a gente entendeu, mas e o som? Como é que soava essa nova criação? O que o Seymour Duncan fez não foi só um captador, foi sem exagero nenhum a trilha sonora para uma nova geração de guitarristas de hard rock. O resultado era um som com médios que cortavam a mix da banda como uma faca quente na manteiga. Tinha agudos que cantavam com um sustain que parecia infinito, e graves firmes que nunca ficavam embolados. Era um captador que praticamente implorava para ser ligado no amplificador Marshall no volume 11. Mas a história não acaba aí. Como é que esse captador, que foi criado sob medida por uma lenda do rock, se tornou um dos mais vendidos de todos os tempos? Um verdadeiro padrão da indústria. Essa jornada foi impressionante. O que começou como um protótipo para o Jeff Beck, que ele mesmo apelidou de JB, virou um dos primeiros produtos oficiais quando Seymour fundou a própria empresa em 1976. E aí, nos anos 80, com a explosão do hard rock e do metal, o JB virou a arma secreta de incontáveis guitarristas. E essa se tornou a marca dele.
O JB não é só mais um captador. Ele virou a régua, sabe? O padrão ouro, com o qual todos os outros humbuckers de alta saída são comparados até hoje. Mas vamos ser justos, nenhum equipamento é perfeito para todo mundo. E antes de terminar, a gente precisa falar de uma crítica comum ao JB. Para algumas pessoas, ele pode soar agudo demais. Só que existe um contexto crucial para entender isso. É que o som de um captador não existe no vácuo. É como um ingrediente numa receita. O resultado final depende da madeira da guitarra, dos potenciômetros e principalmente do amplificador. O JB, por exemplo, foi pensado para brilhar em guitarras de Magnum, tipo uma Les Paul, ligadas no amplificador com médios fortes, tipo um Marshall. A combinação é que faz a mágica. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. O JB foi a resposta perfeita para as necessidades de uma era. Ele definiu o som do rock por décadas. O que nos faz pensar? Com a música sempre evoluindo, qual será o captador que está definindo o som de hoje em dia? Fica aí a pergunta.